Boa noite. Boa noite. Então, já saímos da forma, já quebramos o horário, mas eu acho que isso tudo é propósito de Deus nas nossas vidas, né? Eu acredito, uma das coisas que Deus estava compartilhando no meu coração ali é quantas vezes vocês já saíram sem limites. Quantas vezes vocês não se importaram com o tempo quando vocês não estavam na minha presença? E muitas das vezes a gente vem para a presença de Deus já pensando no que nós podemos e vamos fazer depois. E eu acho que a proposta de Deus é que a gente se sinta tão à vontade diante dele que a gente nem queira mais nada, né? Hoje nós estamos aqui, é o nosso último dia. A tristeza mas isso tudo faz parte do propósito de Deus para a vida de cada um de nós, né? Porque se nós não formos, vocês não vão poder desenvolver tudo aquilo que vocês puderam experimentar junto com a gente. Vocês até poderíamos continuar fazendo junto, mas a gente acredita que nossa proposta é semear. E hoje a gente quis fazer um culto diferente, a gente quis trabalhar um pouco sobre tribos urbanas. E o tema era: qual é a sua tribo? Qual a tribo que você se identifica? Qual povo você gostaria de falar do amor de Jesus? E a gente tentou trazer um pouco disso para cá para dentro e que vocês possam estar desenvolvendo isso e levando isso para fora da igreja. Mas hoje, além disso, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai fazer um debate, mas algo bem sucinto, só para a gente poder entender um pouco da proposta que Deus quer essa noite, amém? Amém. E a pergunta é: o que é igreja? O que é igreja? Então eu gostaria que tivesse alguns voluntários que dissessem para mim o que significa igreja. Alguém? Pode ser uma palavra que descreva o que é igreja. Bom, eu vou dizer para vocês a minha opinião do que é igreja. A igreja, para mim, é família. Ela é a igreja. Mais alguém? Uma comunidade. Uma comunidade. Um corpo. Mais alguém? Nós somos a igreja. Certo. Tem que ser um lugar de aceitação. Tem que ser um lugar de aceitação. Mais alguma coisa que a igreja tem que ser ou tem que ter? Amor. Amor. Igreja é amor. É a própria manifestação do amor, né? Mais alguma coisa? Comunhão. Vamos lá, gente. Vocês vivem na igreja, vocês mais do que ninguém deveriam ter isso ardendo no coração de vocês. Caráter. Caráter. Caráter de Deus. Oi? Muito bem. Renúncia. Está começando a ficar quente. Renúncia. Uma vida de renúncia. Chamados para fora. Mais alguma coisa? Tem a ver com igreja, tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz. A gente está falando de cada um de nós. Então, quando você manifesta a sua opinião, você está dizendo quem você é. Oi? Alegria? É isso? Quem falou? Patrick? Alegria é verdade, Patrick. Você é a manifestação da alegria. Isso é caráter de Deus e é dom do Espírito Santo, tá? Não tem só dele, não. Tem uma fonte. Esperança.
liberdade, onde há o Espírito Santo de Deus é liberdade, perdão, eu acredito que perdão perdão é um mandamento na minha vida. Eu não tenho escolha, eu tenho que exercer. Isso faz parte do caráter de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Então, nós trouxemos essa pergunta, por quê? Porque esses dias eu fui numa célula e aconteceu uma coisa muito legal, porque as pessoas começaram a compartilhar suas dificuldades e começaram a dizer onde eram suas áreas fracas na área espiritual. Eu falei, nossa, que massa isso! Né? A Bíblia fala que nós devemos compartilhar, confessar nossos pecados uns aos outros e seremos sarados, certo? E aí eu fiquei pensando nisso, eu achei aquilo muito interessante porque isso é estilo de vida do Evangelho. O Evangelho, além de ser uma pessoa que é Cristo, é um estilo de vida. E é um pouco disso que eu quero falar essa noite com vocês. Só que, interessante, eu ouvi 3 pessoas manifestando uma coisa que me deixou um pouco insatisfeita. Elas disseram o seguinte: eu me sinto bem aqui na célula, mas eu não consigo ir até a igreja. Eu gosto de estar aqui com os irmãos, mas eu não consigo dar um passo em direção à igreja. E aquilo começou a pegar no coração. Eu falei, Deus, por que essas pessoas não conseguem dar um passo em direção à tua igreja? Se nós somos a igreja, por que é que essas pessoas não conseguem se aproximar de nós? Vocês já perceberam que é sempre a gente que vai se aproximar das pessoas? Nós que vamos fazer evangelismo, nós que vamos pregar, nós que vamos entregar panfleto. Mas e o que está acontecendo? Que as pessoas não estão se aproximando de nós. E isso começou a me gerar uma insatisfação no meu coração, e eu acredito que aquilo veio de Deus. E eu fiquei muito preocupada com a gente, com a igreja desse tempo, com a igreja dessa geração, com a igreja que Cristo veio buscar. E aquilo começou a trazer para mim um peso, porque as pessoas deveriam vir até aqui, porque quando elas chegassem até aqui, elas iam encontrar resposta, porque elas iam encontrar testemunho, elas iam encontrar exemplos de vida, elas iam encontrar pessoas mortas para si mesmas, mas vivas, para poder aceitar essas pessoas. As pessoas deveriam entrar na igreja e encontrar pessoas curadas, não pessoas feridas ou pessoas doentes, que é o nosso primeiro estágio. Quem aqui que não entrou na igreja pela primeira vez ferido? Não pode levantar a mão. Eu levei. Eu acho. Geralmente a gente traz marcas na nossa vida. Nós somos atraídos pelo amor de Deus, pelo firme fundamento, por aquilo, pelo alicerce que foi estabelecido pelas nossas famílias e pelo Espírito da verdade, ou a gente vem fragmentado. Existem pessoas que entram na igreja pelo amor, existem. Glória a Deus por essas pessoas, porque são testemunhos de vida também. Mas o que eu estou querendo dizer é porque que muitas das vezes a gente escolhe permanecer adoecidos, se na verdade nós temos a responsabilidade pessoal de dar passos em direção à nossa cura. Eu quero trazer um versículo aqui. Está em 2 Timóteo 2. Peraí, um momento que o ventilador me sabotou aqui.
pouquinho para vocês. E esse versículo diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. E no 15 diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Amém. Essa palavra, na verdade, ela representa muito para mim, porque desde o momento que eu tive meu primeiro encontro com Cristo, eu descobri que eu tinha uma... Como é que eu vou usar o verbo aqui? Eu tinha uma incumbência. Eu tinha algo que eu precisava executar. E o que Deus falou para mim é que eu precisava me apresentar diante dele como obreira aprovada, que maneja bem a verdade. Só que conforme eu fui desenvolvendo isso, eu comecei a perceber que eu não tinha como manejar a verdade se eu não vivesse a verdade. E essa verdade começou a me confrontar, e começou a me levar para lugares sofridos. Porque a reeducação é um processo lento, mas é um processo que gera progresso e é genuíno. E todos os dias, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, Ele diz que nós devemos nos apresentar sem nos envergonharmos. Sabe essa sensação maravilhosa de você chegar diante do dia, no final do seu dia, porque eu acredito que Deus nos deu um dia de cada vez, para que a gente possa viver isso processualmente. Por isso que um dos dons do Espírito é paciência, mansidão. Porque nós temos que ter paciência no nosso processo. E chegar diante de Deus no final do dia e você fazer um balanço geral e você falar, Senhor, hoje eu não tenho do que me envergonhar. É esse espírito que a gente deve caminhar. É nesse espírito que a gente deve prosseguir. Eu acredito que a nossa responsabilidade como cristão, a ponto de atrair as pessoas para dentro da igreja, é para a gente ter um cuidado de ser referência. Porque aí é que está a manifestação do caráter de Deus. Outro perfil de pessoas que eu encontrei foram aquelas que foram feridas dentro da igreja. E elas foram feridas por quem? Por mim e por vocês. Porque somos maus? Não, porque a gente precisa manejar bem a verdade. Porque a gente precisa cumprir o mandamento. Os dois principais mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos ter prudência quando nós formos falar com as pessoas. Isso é muito importante. Porque aquele que ainda não é maduro na fé vai sofrer as consequências disso. E nós estamos vindo para a igreja todos os dias, todos os domingos, não para ouvir somente alguém falar, mas para poder praticar as coisas que vêm da palavra, porque não é a Lidiane que está falando, é a palavra de Deus que está aqui se manifestando na minha vida e na sua vida. Nós não podemos nos tornar, a gente não pode tornar a igreja responsável por aquilo que nós não conseguimos lidar dentro de nós mesmos. E por diversas vezes, a gente está dentro da igreja e a gente está culpando a igreja de coisas que estão erradas dentro de nós mesmos. E às vezes a gente procura dois extremos. A gente pode procurar vanglória,